lendo juntos aí, quinto capítulo dos Magos do Mercado Financeiro. Ambiente diferente hoje, tô aqui em frente de casa, na calçada, se vocês ouvirem um barulho, gente conversando, a gente vai continuar aqui, o importante é o conteúdo, e tá bem legal esse capítulo, tá? O capítulo 5 diz assim, ó, a importância do trabalho pesado. Ele vem falando de novo de Schwartz, né? Schwartz aqui que ele foi uma referência de trabalho duro. Ele disse que enquanto todo mundo estava dormindo, ele estava se preparando no dia seguinte para as melhores operações e para continuar com aquela assertividade que ele tinha, tá? Depois ele fala de David Shaw. David Shaw foi o fundador da D.E. Shaw, uma das firmas mais famosas dos Estados Unidos em leitura quântica. Esse cara revolucionou na época, mas ele revolucionou porque ele fez uma estratégia. Ele recrutou os melhores matemáticos e os melhores cientistas computacionais daquela época. Então ele fez algo assim fantástico. Enquanto a galera estava parando, eles continuavam estudando, buscando algoritmos, e foi um sucesso essa leitura que eles desenvolveram, porque foi algo bem diferente, só que ele não parava. O capítulo fala de trabalho duro, trabalho pesado, e esses caras não paravam. Tanto o Schwartz aí que ficava à noite, Shaw também, os caras eles tinham um diferencial muito grande. Tanto que quando o Shaw já estava numa idade avançada, ele já estava pensando em aposentar, ele deixou a empresa com alguns gerentes, né, com esses caras, esses matemáticos, esses cientistas, e foi continuar ajudando no desenvolvimento dessas tecnologias aí, que na época ali em 1999, 2000, eram bem ultrapassadas, né? Então ele foi um dos caras até que ajudou a desenvolver novas tecnologias para o mercado financeiro. Depois a gente veio no livro falar de John Bender. John Bender, ele foi um cara também ali na década de 90, 1999, foi um cara que tinha ali ganhos de 33% ao ano, 50% ao ano, operando opções, não opções binárias, call e put, e teve um ano ali que ele teve um rendimento de 269%, operando para os fundos dele ali, tá? Então, assim, ganhos extremamente relevantes para aquela época, tá? Fala também que John Bender, ele chegou a operar 20 horas no dia. Ele acabava o mercado americano, ele ia para o mercado europeu, depois do mercado europeu ele ia para o mercado japonês, ele não parava. Até o livro fala que não é para a gente usar isso de referência, não é para a gente achar que tem que operar 20 horas, que é esse trabalho duro que vai fazer diferença. Mas ele retrata que pessoas, traders de sucesso, os magos do mercado, esses caras, eles sempre tiveram um trabalho duro. Eles nunca se contentavam em operar 1, 2, 3 horas por dia. Eu não vou colocar aqui agora a minha opinião, como sempre, eu vou falar do livro, depois eu vou colocar minha opinião para vocês, e vou deixar eles falarem aqui, depois eu vou colocar minha opinião sobre essa quantidade de tempo, se a gente acha isso razoável, o que a gente pensa, mas Shaw e Bender aqui foram dois caras que trabalharam pesado. Quase todos os traders que esse cara entrevistou, ele fala que tinham esse mesmo diferencial de trabalho duro, de focar muito tempo no mercado. Mas ele trouxe exemplo desses dois. E aí depois ele vem falando de um paradoxo que eu achei legal, eu vou precisar ler essa parte para vocês. Não tem como eu só falar, eu não quero perder nenhum detalhe. Prestem atenção. Olha o paradoxo. Eis, porém, uma ironia. Porque tanta gente sente atração pelo trading, porque parece um jeito fácil de ganhar dinheiro, mas o fato é que os profissionais verdadeiramente bem-sucedidos no trade dão um duro tremendo. A dicotomia entre a percepção e a realidade no que diz respeito ao trabalho e ao êxito do trading leva ao seguinte paradoxo: vamos admitir que ninguém em sã consciência pensaria em entrar numa livraria, dirigir-se à seção de livros de medicina, encontrar uma obra intitulada Técnicas de Neurocirurgia, estudá-la em um final de semana e na manhã de segunda-feira entrar no centro cirúrgico de um hospital, acreditando estar pronto para operar um cérebro. O termo essencial aqui é sã, ou seja, ninguém em sã consciência pensaria desse jeito. Apesar disso, e ele vem falar aqui que muita gente olha para o mercado financeiro, estuda um final de semana, um mês e acha que está apto a ganhar dinheiro no mercado, viver do mercado, se tornar um profissional do mercado. Eu sei que a gente brinca até, é o dinheiro fácil mais difícil de se ganhar. Por quê? Porque as pessoas têm uma falsa visão de que realmente você vai estudar um curso de um final de semana, de um mês, que isso aí já está te deixando apto a vir negociar com profissionais, com algoritmos, com bancos, com big players,
E é impossível, como qualquer outra profissão, é impossível a gente ganhar. E ele traz outro paradoxo legal, que ele fala do cara ou coroa. Existe uma diferença nesse mercado dos demais, dessa profissão para as demais. Se a gente pegar um cara que estudar uma semana para ser um neurocirurgião, com certeza o cara não vai conseguir fazer nada na mesa de cirurgia. Ele não vai ter entendido. Porém no trading, nos investimentos, nós só temos dois lados, ou é compra ou é venda. Sendo assim, você já tem 50% de chance de acertar. Então, pode ser que o iniciante ele consiga ali ter uma assertividade de 50%, mesmo que seja na sorte. É 50% de probabilidade dele acertar. Se a gente jogar cara ou coroa, até o livro traz cara ou coroa, se você querer escolher cara ou coroa, você vai acertar no longo prazo a metade das vezes. Aqui no mercado é a mesma coisa. Porém, ele até traz isso como sorte, como uma jogada de sorte, não como algo que realmente te torna profissional no mercado, né? E aí, deixa eu ver se ele fecha aqui o livro. Ele fecha ali falando da parte dele, né? Ele fecha dizendo que não é assim que funciona. Não vai ser tão simples assim em um final de semana, em uma semana, que você vai se profissionalizar. Que a gente precisa de um trabalho duro, que a gente precisa se esforçar, porque esse é a chave aqui, uma das chaves para a gente se dar bem nesse mercado financeiro. Esse é o livro, vou passar minhas conclusões aqui para você. Eu opero praticamente há 9 anos, talvez já esteja passando disso. Eu lembro que eu passei anos da minha vida, eu sou adventista, então da sexta-noite ao sábado até às 6 horas eu não olhava mercado financeiro, mas eu passei anos da minha vida olhando praticamente todos os dias, todas as horas esse negócio. Foi algo assim que eu gostei, então não era algo enfadonho, um negócio que eu olhava e falava assim, meu Deus, que coisa chata, eu estudando um negócio chato. Se você gosta, então fica prazeroso estudar. Na época eu dava curso de certificação bancária, CPA 10, CPA 20, então eu tinha que estudar também outros conteúdos, então eu fiquei muito envolvido nessa área de investimento, de mercado financeiro. Então foram anos estudando, anos se dedicando, e até hoje a gente tem dificuldade, até hoje a gente tem que aprender, até hoje a gente estuda, até hoje a gente se dedica quase uma década fazendo isso aqui, e a gente sente dificuldade. E muitas pessoas, e agora eu vou falar, não é um desabafo para ninguém, mas acaba sendo ali uma coisa que eu percebi, é que muitas pessoas elas não têm a capacidade de estudar a aula que a gente entrega, e pesquisar e tentar fazer. As pessoas querem tudo de mão beijada, as pessoas querem algo fácil. Eu tenho automação, eu tenho uma IA, por exemplo, que está rodando aí. Você não precisa fazer nada. Beleza, não está errado você adquirir uma IA e deixar rodando. A questão é, se você quer ser um trader, um investidor, você precisa estudar, você precisa se dedicar, e não vai ser um final de semana. Eu dou cursos presenciais e aí é 3 dias para depois o cara, para entender a essência, não para ele saber operar, para ele entender a essência. Depois que ele entende a essência, eu disponibilizo o curso online para ele poder continuar aprimorando, ele vem operar ao vivo comigo, tudo isso para ele criar bagagem, para ele começar a ganhar consistência nesse mercado. Mas tem gente que acha que em 3 dias, fala, não, mas Elias, mas em 3 dias eu não vou ficar profissional. Não, claro que não. Isso aqui é uma profissão como qualquer outra. A diferença é que algumas vezes o iniciante tem sorte, como o livro trata. Algumas vezes o iniciante consegue ganhar porque você tem 50% de chance de acertar. Um outro lado é que muitas pessoas colocaram o mercado financeiro como um joguinho, como, eu vou comprar um croissant aqui, agora eu vou pagar fazendo um trade. Vou comprar uma carne aqui, vou comprar um relógio e vou pagar fazendo um trade. As pessoas levaram o mercado desse jeito. E aí por isso banalizou-se e acha que é algo tão simples, mas não é. O mercado precisa ser estudado, se dedicado. A gente viu nos capítulos anteriores, você precisa ter um diferencial, uma técnica boa, você precisa poder, tem que ter um gerenciamento, a gente está trazendo isso nesse livro também. Mas o que ele fala agora é trabalho pesado, é estudar, é se dedicar, é abrir o gráfico, é analisar, é fazer replay, pensar assim, poxa, por exemplo, a minha leitura de player. Cara, eu preciso seguir banco tal, ir contra tal, pontos específicos e começar a estudar, analisar, criticar, não criticar, ficar me criticando, mas criticar o operacional, falar, poxa, isso aqui tá funcionando? Isso tá dando certo? Isso aqui é desse jeito? Olha, se eu fizer diferente, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Cara, é tua obrigação. É tua obrigação
fazer a diferença ali, buscar, se dedicar, estudar. Enquanto você não parar de achar que isso aqui é um joguinho, que com umas 2 semanas você vai poder ficar bom, você não vai ter a vontade de se dedicar. Então, se dedique, busque conhecimento, estude, busque um bom mentor, cuidado com cursinhos da internet, que você não sabe se o cara tem bagagem ou não. Pesquise antes, veja a referência, veja se o cara tem conhecimento em economia, não só em gráfico ali, isso não vai fazer muita diferença para você. E eu fecho falando, precisa ficar 20 horas por dia igual os caras ali? Não. Mas você precisa dedicar 1 hora do seu dia, 2 horas do seu dia, 3 horas do seu dia para operar, para estudar. Nada como a prática, nada como olhar o mercado ao vivo. Quando você vê o mercado ao vivo, adrenalina tá rolando, você precisa aprender a lidar com ela. Tá tendo gráfico rodando ali em tempo real, não é só análise em gráfico parado. Então, tire tempo da sua vida para isso, tire horas da sua vida para isso, tá bom? Então, capítulo 5 falava de trabalho duro, falava dos caras que as referências do mundo, todos eles tinham um trabalho árduo ali, estudavam, se dedicavam. E você também, para chegar a ser um bom profissional em qualquer área, precisa dedicar tempo. Para você se aperfeiçoar, para você dominar algo, você precisa levar tempo. Tem gente que fala que você precisa de 1.000 horas, 10.000 horas, fazendo a mesma coisa sempre. É assim que você chega na perfeição, na excelência. E nesse mercado não existe perfeição, não existe excelência. Existe entender e aí fazer o negócio ficar lucrativo, tá bom? Então, logo vamos pro capítulo 6. Coloque aí o que você achou, coloque aí as suas colocações, curta aí, envia pro teu amigo que tá com dificuldade batendo cabeça, para juntos a gente aí desenvolver um operacional, um mental blindado para ganhar dinheiro nesse mercado, tá bom? Um abraço e até o próximo capítulo.